Fala galera da TradingView, Rodrigo Cohen na área, e nesse vídeo eu trago um pouquinho mais explicado, um pouquinho melhor, talvez para a sua linguagem, do que aconteceu com lojas americanas. Você estava posicionado, você conhece alguém que teve seu patrimônio desvalorizado por isso, você conhece alguém que ganhou, porque também teve gente que ganhou com essa queda das lojas americanas. Você sabe como se proteger, talvez, de um novo episódio como esse, com qualquer outra ação, qualquer outro título? Então, fica comigo, vou ter um grande prazer aqui de passar esse conhecimento para você. Bom, me chamo Rodrigo Cohen, eu sou analista, sou investidor, sou trader também nas horas vagas e vivo no mercado financeiro. E no dia 23 de agosto eu estava vivendo o mercado financeiro como todos os dias, a bolsa de valores, nesse caso aqui, e eu vi um fato relevante depois que o mercado fechou. Sempre acontece alguma situação difícil, uma situação adversa, né, para uma empresa de capital aberto, ela emite um fato relevante no dia 23 de agosto. A MER3, ou Americanas, ou lojas americanas, emitiu um fato relevante de que foram identificadas inconsistências contábeis mais ou menos na faixa de 20 bilhões de reais. Bom, aí, né, o que significa tudo isso? Eu vi depois uma palestra, né, uma aula, uma live, né, que o Sérgio Rial, que era o CEO, que tinha acabado de entrar nas Americanas, né, faziam 9 dias, ele explicou um pouquinho, então eu fiz questão de depois, né, no dia seguinte, na verdade, ouvir o que ele tinha falado e vou trazer um pouquinho o que ele falou. Na verdade, assim, dentro dos lançamentos contábeis, existe um dos lançamentos chamado conta fornecedor. Nesse lançamento, todas as dívidas, né, os débitos com fornecedores devem ser lançados. Então, como é que funciona? Uma empresa de varejo, normalmente uma empresa grande, é alavancada, né? Ela usa dinheiro que ela não tem para poder pagar mais barato os fornecedores e poder ter uma margem de lucro maior. Então, como é que funciona? O fornecedor vende para ela e o fornecedor exige, talvez, que o pagamento seja feito no ato, pagamento à vista. Só que a loja americana vai receber só depois, quem trabalha no varejo sabe, e vai vender só depois e receber só depois. Então, o que a loja americana faz? Ela pega um empréstimo do banco, o banco vai cobrar uma taxa menor que o fornecedor e ela paga o fornecedor. Então é bom para o fornecedor que recebe logo, é bom para ela que vai pagar uma taxa menor e é bom para o banco que vai receber também uma taxa em cima desse empréstimo. Todo mundo fica feliz. O que o Sérgio Rial falou é que durante alguns anos, não sabem quantos anos, 4, 6 ou mais anos, durante alguns anos, simplesmente essa conta não foi lançada da forma que deveria. E aí ele, quando entrou, há quem diga que ele contratou uma auditoria e pagou do bolso dele. O fato é que veio uma auditoria externa e a auditoria começou a mexer nas contas, que ele viu talvez que algumas coisas não estavam, né, da forma que deveria, e aí foi identificado que tinha realmente esse rombo de 20 bi. O fato é que lojas americanas, né, o patrimônio líquido dela divulgado no último balanço foi de 14 bilhões, um pouco mais do que isso, e a dívida dela de 20 bilhões. Só que, talvez você não saiba, depende de quando você, né, ouviu essa notícia, né, se você, agora eu estou trazendo de forma atualizada para você, na verdade essa dívida pode chegar a 40 bi. Por quê? Porque os bancos agora começaram a pedir antecipação desse pagamento. E aí, pede antecipação desse pagamento, lojas americanas têm que se endividar mais, né, tem que pagar mais, e com isso aumenta, né, a dívida dela, que seria de uma grandeza de 20 bi, para até 40 bi. Só que ela vale 14, ou seja, se nós americanos pegar todos os produtos que ela tem, seja do online, seja do físico, e vender todas as lojas, vender tudo que ela tem, todos os carros, sei lá, qualquer bem que ela tem, ela não consegue ou não conseguiria pagar esses 20 bi. Então o que está sendo negociado aqui? Uma das possibilidades é a loja americana decretar falência. Tá? Se ela decreta falência, tem uma série de leis aí que fazem com que ela possa ter talvez uma facilidade, uma condição melhor, né, de quitar suas dívidas. Outra alternativa é que os donos, né, Jorge Paulo Lemann, um dos maiores acionistas da loja americana, eles façam uma injeção de dinheiro. Os bancos, como o BTG Pactual, que é um dos credores, já pediu, tá, para que eles façam uma injeção de capital para poder salvar as americanas. Essa injeção já foi dita que deve ser na ordem de grandeza de 6 bilhões de reais. E os bancos disseram que no mínimo 10 bilhões é o necessário, no mínimo, para que eles possam ter uma conversa. Nesse mesmo dia que foi divulgada essa questão das lojas americanas, né, outras empresas varejistas como Via Varejo, ou como Via, né, Via e Magazine Luiza também despencaram. Dois motivos. Primeiro, o risco sistêmico, né? Quando cai uma empresa de algum setor, as outras também podem, né, ter alguma questão envolvida, né? Porque pode ser o setor, pode ser um risco do setor, e elas caíram também. Outro motivo, porque há quem diga que a mesma auditoria, que era a auditoria da loja americana, que não conseguiu identificar todo esse rombo, também é a mesma auditoria da Magalu e da Via. E com isso, elas também caíram, mas no dia seguinte, elas voltaram para cima. Outros integrantes, outros players que foram impactados são os fundos
imobiliários, tá bom? Eu vou botar aqui na tela alguns fundos imobiliários que foram impactados. Eu consultei a cotação deles agora e vi que nem caíram tanto assim. Tem fundos que têm um percentual alto de imóveis que eles alugam para lojas americanas e a renda, né, vem desse aluguel para esses fundos e os cotistas recebem isso. Tiveram uns fundos que caíram mais ou menos uns 5% nos últimos 2 dias, tá? Eles detêm talvez 14, 15%, né, mais ou menos isso, tá? 14 a 20%, mais ou menos isso de receita, né, oriunda de imóveis da loja americana. O fato é que americanos, em dezembro, no curto prazo, ela continua funcionando, funcionários continuam a trabalhar. Eu vi alguns relatos, eu conheço algumas pessoas que trabalham na loja americana, falaram que por enquanto continuam bem, estão bem apreensivos, mas por enquanto continuam bem, a loja americana continua com tudo funcionando normalmente, tá? Bom, isso sobre fundos imobiliários. Tiveram fundos de investimento, aí vou mostrar aqui na tela para você, tá? Pegando aqui da carteira Z, do Rafael Zatar, que é um dos meus grandes parceiros de negócio. Ele fez aqui uma publicação sobre os principais fundos de investimento com posições grandes em lojas americanas. Com certeza esses fundos também tiveram uma queda muito grande depois da divulgação desse fato relevante da loja americana. Eu vi relatos de clientes de um dos fundos do Nubank chamado Nu Reserva, tá? Um fundo teoricamente de renda fixa, mas a gente sabe que alguns fundos de crédito são fundos considerados de renda fixa, tá? Eles consideram o multimercado. O que acontece são fundos teoricamente sem risco, tá? Mas como é um fundo de crédito da loja americana, um fundo que tinha títulos que emprestavam dinheiro, financiavam lojas americanas se tornando mal pagador ou não pagando, declarando que não vai conseguir pagar, automaticamente esses fundos também têm uma queda muito grande porque os títulos passam a não valer nada, eles passam a não ter nenhum valor. Então, com isso, os títulos caem e muita gente reclamou que o Nu Reserva teve, não cheguei a checar, mas o Nu Reserva teve um resultado, teve uma cotação negativa, tá? Desde que foi divulgado essa questão das americanas. Tá? Americanas também foi uma das empresas que mais se desvalorizou em 2022, mas teve queda, tá? dentre as varejistas, entre todas as empresas da Bolsa, mas desde que a notícia do Rial foi divulgada, que ele ia ser o CEO, Sérgio Rial, que é considerado um dos melhores, né, CEOs do Brasil e um dos mais bem remunerados do Brasil, chegou a subir 24%, tá? As ações chegaram a subir, mas em virtude desse colapso, tá? Elas caíram 80%, chegaram a cair 80% no day after da divulgação. Tá bom? Realmente foi uma coisa muito complicada. Bom, a minha pergunta para você, né, que eu falei no início, como é que você pode se proteger de uma situação dessa? Minha opinião, a melhor proteção para isso é você diversificar. Ou seja, você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mesma coisa, quem faz trade, se você faz day trade, por exemplo, né? Quem faz trade, muitas vezes está começando e quer colocar o dinheiro todo no trade. Quem faz swing trade, colocar o dinheiro todo no swing trade. Quem investe em fundos imobiliários, colocar o dinheiro todo nos fundos imobiliários. E aí acontece uma coisa dessa com algum fundo que está investindo, você se dá mal. Acontece uma coisa com o seu day trade, você perde, né? Você quebra a conta, você tilta, você não vai bem, toma stop loss, né? E você perde todo esse dinheiro. No swing trade é a mesma coisa, as ações que você comprou caem. E assim por diante. Então, a minha sugestão é diversifique. Diversifique múltiplas fontes de renda, primeiro para você poder ganhar dinheiro em múltiplas fontes de renda, mas diversifique também os seus investimentos. Coloque, de acordo com o seu perfil, um pouco em fundos imobiliários, em mais de um fundo. Coloque também um pouco em fundos de renda fixa para ter a tua reserva de emergência pelo menos. Faça um pouquinho de day trade se tiver a ver com o seu perfil. Criptomoedas, Bitcoin subindo agora, então de repente é uma oportunidade de você comprar no fundo e assim por diante. Então diversifique, na minha opinião, devagar e sempre. Isso é o que deu certo para todo mundo. Quem quer ganhar um jogo de 90 minutos no primeiro minuto, pode ganhar? Até pode, mas sabe que isso aí vai ser muito mais sorte do que competência. Eu acho que você está muito mais para competência que qualquer outra coisa. Obrigado pela oportunidade, TradingView, por ter me convidado para gravar esse vídeo. Fico muito honrado. Gosto muito de vocês, parabéns pelo trabalho. Se você gostou desse vídeo, deixa um like no lugar que você tiver like aqui e a gente se vê no próximo. Valeu!